Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, tudo ótimo. Estamos aqui com mais um OOP Nuggets, este de número 9, falando sobre programação orientada a objetos, naquele pedacinho especial com dicas quentes, dicas rápidas para o dia a dia nosso de programador, desenvolvedor, analista de sistemas, analista de software com o paradigma de programação orientada a objetos, OOP. Pessoal, hoje a gente vai estar falando de overloading, sobrecarga de métodos, que é uma característica já primordial, bastante antiga, desde os primórdios da programação orientada a objetos. E nós vamos ilustrar aqui um exemplo bem simples de overloading, apenas para fixar, para compreender, para consolidar na cachola nossa de cada dia o conceito do que é o overloading, o que é uma sobrecarga de métodos na programação orientada a objetos. Então vamos pensar o seguinte: nós podemos ter um aplicativo, uma classe genérica qualquer que modele uma entidade de negócios. Esse aplicativo pode ser para desktop, pode ser para mobile, smartphone, para tablet. Isso é irrelevante. O overloading se aplica a qualquer contexto de runtime, de execução. Nós temos um aplicativo, portanto, onde nós queremos imprimir números. Só que número, dentro de um ambiente computacional, dentro de um sistema de software, eles têm classificações. Um número pode ser inteiro, um número pode ser ponto flutuante 32 bits, um número pode ser ponto flutuante 64 bits. Eu posso querer imprimir também outros tipos de variáveis ou atributos, por exemplo, um booleano, um string. É a tipagem de dados, a tipagem de variáveis que mudam. Numa linguagem procedural convencional, para cada tipo de dado que eu quisesse imprimir, eu teria que criar um método, uma função, uma procedure específica para o mesmo. Se a gente der uma olhada aqui no nosso diagrama, eu preparei aqui um diagrama de classe na UML, evidentemente, bem simples, uma classe chamada imprimir números. Essa classe é caracterizada como um aplicativo Java desktop, porque ele tem um método main público, estático, pelo fato de estar sublinhado, e tem a assinatura, tem aqui o que a gente chama de assinatura, que é o nome do método e o seu conjunto de argumentos típicos do método main em Java. C# é bem parecido também, muito parecido. E nós temos também nessa classe, encapsulada nessa classe, mais 3 métodos: imprimir inteiros, imprimir pontos flutuantes e imprimir booleanos. Percebam, pessoal, que para cada método desses, eu tive que bolar, eu tive que pensar na minha cabeça um nome compatível com o propósito dessa operação, desse método. Imprimir inteiros, ele recebe uma variável do tipo int, inteira, uma integer, e imprime essa variável n. No imprimir ponto flutuante, eu estou preparando o método imprimir ponto flutuante para receber um double e imprimir a variável double que eu estou passando por argumento, por parâmetro para ele. Imprimir booleanos, eu vou estar passando um true ou um false, um booleano, portanto, e um literal booleano, e ele vai estar me imprimindo esse booleano também numa tela, numa impressora a jato de tinta, enfim, a gente não está se preocupando muito no contexto
de onde essa impressão ocorrerá. Aqui a gente vai partir do princípio no console. Uma aplicação desktop, console, modo texto, bem simples, não vai ser modo GUI, modo gráfico, não. Vai ser modo texto. Nós vamos fazer um exemplo aqui rapidamente de código Java, então atendendo esse modelito aqui. Vamos lá, sem mais delongas. A gente vem aqui, eu já preparei o Eclipse com um projeto intitulado OP Nuggets, episódio 9. Vamos criar a nossa classe Imprime Números. Então, nome da classe Imprimir Números, a gente bota no infinitivo. Aqui dentro, para representar que isso aqui é um aplicativo Java Desktop, a gente coloca o método main aqui dentro. O método main cria uma instância de sua própria classe, que eu vou chamar de prog. Prog igual a new. Me atrapalhando aqui. Prog igual a new. Imprimir números. Muito bem. Vamos deixar aqui por enquanto, vamos implementar os demais métodos aqui, ó. Temos aqui o imprimir inteiros, imprimir ponto flutuante e imprimir booleanos, ok? Então aqui, private void, atendendo o modelo ali especificado, private void, imprimir inteiros, recebendo uma variável n int. Digamos que a gente queira colocar 3 asteriscos e seguido do valor de n. Vamos colocar aqui private void imprimir ponto flutuante, seria um double n. Aqui já entraria, por exemplo, variáveis com casas decimais, né? Um número π, um salário, um preço do combustível, que não está nada barato. Então vamos colocar aqui também, numa mesma abordagem, a gente bota uns asteriscos na frente com um espacinho em branco e imprime esse double n. E temos também, deixa eu ampliar aqui a aba números, o private void imprimir booleanos, onde eu recebo uma variável n booleana e de forma análoga nós faremos aqui a impressão dessa variável booleana. Pronto, uma formatadinha aqui no código. Feito isso, pessoal, a gente vai fazer chamadas. Então vamos criar aqui 3 variáveis locais, int a igual a 5, int b igual a 3.1415, double. Vamos chamar esse cara de π, né? Afinal, esse valor aqui é o de π. E vamos chamar aqui um de boolean, verdade, igual a true, verdadeiro, ou false, false. Eu chamei a variável de verdade. Eu quero imprimir essas 3 variáveis no console. Console, porque eu estou aqui com alt println, alt println, alt println. Certo? Não vai para a impressora, não vai ser transferido via rede para uma outra workstation, não. Vai ser impresso no console do nosso computador. Qual é a questão do overloading? Qual é a grande sacada? Perdão, qual é a grande sacada do overloading? O overloading, se eu não tenho sobrecarga de métodos, eu tenho que estar lembrando do nome de cada operação que atenda a assinatura, cuja assinatura atenda
a tipagem de dados que eu quero jogar na tela no console. Vamos dar um caso aqui. Bem, eu quero imprimir o pi. Como é que era mesmo o nome da operação imprimir pi, imprimir ponto flutuante, imprimir float, imprimir... Entendem? Eu tenho que estar lembrando das operações. Ainda que a IDE, ainda que a ferramenta de desenvolvimento ela me facilite com auto-preenchimento, eu tenho aqui 3 operações de nomes distintos que essencialmente fazem a mesmíssima coisa, que é imprimir na console uma variável cuja única diferença é o tipo de dado que ela armazena. Então, se eu quero imprimir o pi, eu tenho que escolher quem aqui? Nós temos que escolher o ponto flutuante, e ele já sugere o pi. Muito bem. Se eu quero imprimir na sequência um booleano, lá vou eu de novo. Cara, qual era o nome da operação do método que imprimia valores booleanos? Era imprimir verdadeiro falso, imprimir verdadeiros, imprimir boolean, imprimir booleanos. Pô, né? Lá vamos nós. Claro, poderíamos muito bem consultar aqui a UML. Ah, tá aqui, ó, imprimir booleanos. Ok. Mas tem que estar, né, sempre com esse burden, digamos assim, com essa carga adicional que é nos imposta como desenvolvedores de estar lembrando ou consultando qual o nome do método, qual a assinatura do método que atende aquele tipo de dado, aquele tipo de variável que eu quero jogar na console. Então, imprimir booleanos e passo, por exemplo, a nossa variável aqui, verdade. E para completar, fechar aqui o ciclo, prog imprimir inteiros, ou imprimir integer. Que nome eu dei para o método? Bom, aqui o autocomplete já me sugeriu o imprimir inteiros. Certo? Vamos aqui dar uma rápida execução nesse código e ver a saída. O que ele nos apresenta? Voilá, temos ali a impressão, primeira chamada do imprimir ponto flutuante, a segunda chamada imprimir booleanos e a terceira chamada imprimir inteiros. Finalmente, o que é o overloading? O que o overloading agrega de valor para a gente como desenvolvedor de software, no sentido de facilitar a nossa vida? Ele funciona da seguinte forma. A gente vai repensar o nome dessas operações aqui e analisar e chegar a alguma conclusão. Se todas elas imprimem tipos de dados na tela ou numa impressora jato de tinta, numa impressora laser, em qualquer dispositivo capaz de exibir uma informação, por que não chamar esse método de um nome só? Um único nome. Por que não imprimir dado? Imprimir dados? Ou por que não apenas imprimir? Vamos fazer um refactoring dessa classe aqui, imprimir números. Eu vou renomear essa operação aqui para imprimir apenas. Olha que curioso, pessoal. Imprimir. Eu vou renomear essa segunda operação, imprimir ponto flutuante, para, voilá, imprimir também. Sim, todos eles eu vou chamar de imprimir. Eita, Márcio, mas e agora? Os nomes dos métodos não tem que ser únicos? Não vai dar confusão aqui? Não, gente, não vai dar confusão. Não numa linguagem orientada a objetos séria. Porque o que eu estou fazendo aqui no modelo ML é sobrecarga de métodos. Nós estamos aqui definindo 3 operações que, apesar de terem o mesmíssimo nome, a dita
A assinatura desses métodos é diferente. Imprimir um int, imprimir um double, imprimir um boolean. E isso, na hora de compilar o nosso programa para gerar o código executável, bytecodes, né, um .class no Java, um DLL lá no C#, ele vai já resolver isso em tempo de compilação. Vamos fazer esse refactoring em código agora. A gente vem aqui, fechar o console. Portanto, aqui onde eu tenho imprimir ponto flutuante ou imprimir inteiros, eu posso fazer o seguinte, eu vou chamar somente de imprimir. Aqui no ponto flutuante eu vou renomear esse cara também somente para imprimir. E aqui no imprimir booleanos também vou fazer um refactoring. Vejam, pessoal, as três operações imprimir têm o mesmo nome, mas elas possuem assinaturas diferentes. O que é que compõe a assinatura do método? É o seu nome mais o seu conjunto de parâmetros que devem variar de tipo e ou quantidade. Aqui eu estou alternando o tipo. No imprimir eu tenho um inteiro, no outro imprimir eu tenho um double, no outro imprimir eu tenho um boolean. Aí facilita em que sentido? Como eu sobrecarreguei o método imprimir, eu consigo chamar e basta eu memorizar e lembrar sempre. Se eu quero jogar algo na tela, na impressora, basta lembrar qual é o nome da operação que faz isso, imprimir. Se é booleano, se é ponto flutuante, se é inteiro, cabe ao compilador da linguagem, já no ato da compilação, escolher a operação correta e gerar o código executável correto para mim. Então, em termos funcionais, vou salvar isso aqui e vamos dar uma executada nesse código aqui. Olhem lá, o resultado é absolutamente o mesmo, o mesmíssimo resultado. Ele imprimiu o pi, ele imprimiu o true e ele imprimiu o 5. Novamente, vamos lá. O pi, o true e o 5, na ordem que eu chamei aqui, da linha 10 até a linha 12. Mas como ele soube escolher qual método imprimir era o adequado, baseado no tipo de dado que eu estava passando? Baseado na assinatura do método. Isso é overloading. E qual o benefício para nós, desenvolvedores de software? E até mesmo o analista, o projetista do sistema que faz o diagrama UML. É pensar num nome só, afinal esse nome, ele, do ponto de vista funcional, ele tem o mesmo propósito. Então, para a gente não ter que estar decorando o nome de 5, 10, 15 métodos diferentes que fazem essencialmente a mesma operação em tempo de execução do nosso aplicativo, repito, desktop, mobile, web, tanto faz. O overloading está aí para isso, portanto, para nos ajudar. Ele permite repetir o nome do mesmo método, variando novamente o tipo e ou a quantidade de parâmetros, de argumentos que a gente coloca na assinatura dessas operações de mesmo nome. Isso é overloading, pessoal. Mas atenção, muito cuidado. Há pessoas que, de forma equivocada, chamam isso aqui de polimorfismo. Ah, overloading é um comportamento polimórfico. Né? Ele permite que eu possa chamar passando valores diferentes e ele sabe escolher
Sim, ele faz isso. Só que o polimorfismo, ele só ocorre em tempo de execução. Overloading, deixa eu colocar aqui até uma observação. Overloading, ou sobrecarga de métodos, somente ocorre em compilação. É o que nós chamamos de static. Vou botar uma linha abaixo. Static binding. Na hora de compilar esse código-fonte .java, imprimir números .java, ele já sabe qual imprimir deverá ser chamado e gera o executável de forma compatível. Certo? Isso não, resumo da ópera, isso não é polimorfismo, gente, tá? Não é comportamento polimórfico. Isso já é resolvido em tempo de compilação. Static binding. Overloading não é polimorfismo. Repito mais uma vez, ok? E onde a gente encontra polimorfismo? Em overriding de métodos, sobreescrita de métodos. Lá sim nós temos um comportamento polimórfico. Mas isso é assunto para um próximo nugget. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Se gostaram aqui desse OP Nugget número 9, deem um joinha no vídeo, inscrevam-se no canal, cliquem no sininho para serem avisados sempre que sair um novo episódio e nos vemos no próximo OP Nugget ou em qualquer outro vídeo aleatório aí que a gente largar aqui no canal Márcio Petri Vlog. Pela atenção de vocês, muito obrigado. Fui!